Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoe a tua casa nesta manhã de segunda-feira, dia 9 de setembro. É uma alegria estar aqui com você, eu espero que você esteja bem e tenha passado um final de semana cheio da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Gálatas capítulo 4, verso 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam, perdoa-nos também em nome de Jesus. Dá-nos o entendimento e a compreensão da Tua palavra por meio do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos ler aqui Gálatas capítulo 4, verso 1, onde Paulo vai continuar fazendo aquela analogia que nós vimos ontem, da maioridade da criança, do filho da criança, a hora que chega a sua maioridade. Então ele diz assim no versículo 1, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, o que é o herdeiro? É aquele que é dono de tudo, mas ele ainda é pequeno, é incapaz de cuidar dessas coisas, ele não tem a capacidade, a maturidade, nem a capacidade intelectual para isso. Ele diz então, em nada difere, no versículo 1, de escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Amados, aqui Paulo ele está fazendo essa analogia da maioridade do filho, né, de um filho quando chega à sua maioridade, porque antes da salvação, nós falamos um pouco sobre isso ontem, até se você não assistiu, é interessante assistir aquela oração, aquela explicação da palavra de ontem. Antes da salvação, nós somos como filhos, como escravos. E no grego há palavras diferentes para definir fases diferentes na vida de um filho. De um filho, por exemplo, quando ele é muito pequeno ainda, quando ele já está na sua maioridade. Entende? Então o grego tem palavras diferentes, néfios, ruios, não vem ao caso agora, tá? Depois, então, quando chega o tempo da salvação, então quando chega o tempo em que Jesus Cristo vem, claro, para todo aquele que crê, então ele compara isso à fase do adulto, do filho maduro. E nós precisamos lembrar que o judeu, não só o judeu, muitos sabem do judeu por causa do chamado bar mitzvah, mas os gregos e os romanos, eles também tinham cerimônias que marcavam a chegada do filho à maturidade, à maioridade. Eles também celebravam eles também tinham as suas cerimônias. Assim como o judeu tem o bar mitzvah, quando o filho deixa de ser criança para agora entrar nessa maioridade. Então, no grego, esses menores significa criança muito pequena. Essa criança é uma referência àquele menor que ainda ele é espiritual e intelectualmente imaturo. Então, amados, ele está despreparado ainda que seja herdeiro para assumir os privilégios e a responsabilidade da maioridade. É disso que Paulo está dizendo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, né? Ainda que seja senhor de tudo. No versículo 2, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Esses tutores e curadores, eles tinham funções administrativas desses bens dessas crianças, né? Desses menores, mas eles são muito semelhantes com o que nós vimos ontem dos aios. Eles tinham a tarefa de cuidar da criança até que ela chegasse à maturidade. E ontem Paulo fez essa comparação do tempo da lei. A lei mosaica para os judeus, amém? Aí a lei escrita no coração para os gentios. Lá no versículo de número 3, ele continua dizendo, assim também nós, quando éramos menores, ou seja, essa criança ainda, que não está preparada intelectualmente, ainda não tem essa preparação, essa capacidade, amém? Diz então, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O que são rudimentos do mundo? São aqueles princípios, aquelas leis mais básicas, mais elementares, aqueles fundamentos que é exatamente o que nós falamos antes. Paulo, ele comparou isso à lei mosaica, dada por Deus a Moisés no Monte Sinai, e a lei escrita no coração dos gentios, que para eles também é lei.
Então, eles tinham essa tarefa de cuidar do menor, ou seja, esses rudimentos têm essa tarefa, que são a lei mosaica, a lei escrita no coração dos gentios, de cuidar desses menores até que ele chegasse ao tempo da salvação, conduzir a salvação. Nós vimos que a lei, ela serve para nós diário. Ontem nós aprendemos isso para nos conduzir a Cristo, porque ela revela o nosso pecado e revela que nós somos incapazes de alcançar a salvação pelos nossos méritos, por cumprir a lei, mesmo a lei escrita no coração. Versículo de número 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que é a plenitude do tempo? Muita gente me pergunta, pastor, o que significa plenitude do tempo? Significa quando chega aquele momento, aquelas condições religiosas, culturais, políticas exigidas pelo plano de Deus. Quando essas condições elas são atingidas para que o plano de Deus se execute, se realize, então se chama plenitude dos tempos. Amém? Que é um tempo, claro, definido por Deus, com essas variáveis, essas condições sendo atingidas. Então diz que ele envia seu Filho. Amados, ele envia no momento certo para nos libertar da lei da escravidão, todo aquele que crê. Ou nos libertar da escravidão da lei somente para aqueles que creem. Então essa lei são esses aios, são esses tutores, são esses curadores. Mas quando ele envia Jesus, agora o propósito de Deus é que nós, crendo em Jesus, cheguemos à maturidade. Amém? A maturidade como filhos de Deus, como herdeiros de Deus. Lembrando que o herdeiro, enquanto o filho, enquanto menor, ainda que seja herdeiro de tudo, ele não difere em nada do escravo. Então olha a importância, inclusive nós podíamos entrar aqui num outro assunto, mas só um parêntese rápido, de que a importância do cristão alcançar a maturidade. Não ser um recém-nascido para sempre. Porque enquanto mesmo o cristão não alcança a maturidade espiritual dentro da palavra de Deus, dentro da prática da palavra de Deus, da vivência da palavra de Deus, ele em nada difere de um escravo. Ainda sendo herdeiro, ele é como um escravo. Amém? E aí nós podemos pensar no recebimento das promessas de Deus. Como eu vou receber as promessas de Deus se eu ainda sou incapaz de receber essas promessas de Deus, porque eu ainda não estou apto para cuidar daquilo que Deus quer me dar? Daquilo que pela palavra de Deus é meu, mas eu ainda estou debaixo, né? Estou ainda nesse momento de maturidade, vamos dizer assim. Isso aqui dá para nós falarmos bastante coisa, é muito interessante esse assunto também, mas vamos deixar para outro momento. Esse versículo ainda ele fala, nascido sobre a lei, porque Jesus, ele nasceu sobre a lei. Por isso que ele fala, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, Jesus, nascido de mulher. Por que nascido de mulher? Porque ele era plenamente homem também. Nascido sob a lei. Porque Jesus, ele então estava debaixo da mesma lei que nós, que os homens estão. Porém, ele obedeceu perfeitamente a lei. Ele cumpriu toda a justiça. E o que é cumprir toda a justiça? Ele obedeceu a Deus em tudo. Então, a partir desse momento, Jesus então está... nós recebemos a justiça de Cristo, nós recebemos a salvação por meio daquilo que Cristo fez na cruz, levando ali os nossos pecados como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, plenamente homem, plenamente Deus, que obedeceu perfeitamente, cumpriu perfeitamente a lei de Deus, coisa que ninguém consegue, ninguém pode. Amém? Versículo de número 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Amados, como pecadores e culpados, a lei exige, amém? A punição, o castigo. Então Jesus, ele levou o nosso castigo na cruz, como eu disse. E nós, então, que cremos, aqueles que creem nele, recebem a adoção de filhos. O que é adoção de filho? É o filho de uma outra pessoa, ela passa a ser, filho de uma pessoa, passa a ser filho de outra pessoa. Então, por isso que a palavra de Deus diz que Cristo, ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o império da luz, para o império de Cristo, o Deus Pai por meio de Jesus.
Então nós somos transportados, nós saímos debaixo da filiação do diabo para agora sermos filhos de Deus. Versículo de número 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. E amados, essa é uma obra do Espírito Santo. Por que diz assim então? E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Porque é o Espírito Santo que faz essa obra de regeneração no momento que nós nascemos de novo, que nós cremos e aceitamos a Jesus. Amém? E diz aqui Abba, Pai, que clama Abba, Pai. Abba, Pai é uma palavra aramaica que ela tem um sentido carinhoso, onde a criança chama o seu pai de papai. Versículo de número 7, de sorte que já não és escravo, porém filho. E aqui, amados, esse filho não é mais aquele filho. E é isso que é interessante nesse texto, que como eu falei antes, nós precisaríamos gastar mais tempo falando sobre isso. Este filho não é mais o filho pequeno, incapaz lá intelectualmente, por ser muito pequeno, por ser uma criancinha. No grego, deixa eu lembrar, eu acho que é nephios, que é a palavra para essa criança recém-nascida, muito pequena, incapaz, ainda que depende dos aios, dos tutores, que não tem ainda a capacidade de tomar decisões. E aqui não, aqui esta palavra filho já fala desse filho maduro, que é um outro termo no grego, huios. Então, ele diz aqui, vocês não são mais escravos. Se ele não é mais escravo, ele não é mais filho pequeno. Ele agora é um filho maduro. Amados, nós também, em Cristo, deixamos de ser filhos incapazes, pequenos, imaturos, para nos tornar agora filhos maduros, ruios, que agora podemos receber a herança, receber as promessas de Deus na nossa vida. E não estamos mais debaixo da maldição da lei. E ele diz, e sendo filho maduro, filho capaz, herdeiro de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero orar com você nessa manhã, vamos orar e dizer para você que hoje nós temos às 21h30 a oração da noite e já daqui a pouquinho às 7 horas o devocional com a pastora Ana. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos. Ajuda-nos, Senhor, a chegarmos à maturidade, à maioridade, para recebermos a tua herança, sermos herdeiros, em nome de Jesus. Deixarmos de ser, ainda que filhos, como escravos, debaixo de aios, de tutores, de curadores, mas que possamos, Senhor, em nome de Jesus, estar agora debaixo da tua graça, por meio de Jesus Cristo, crescendo, amadurecendo, podendo, Senhor, receber do teu Espírito Santo toda a capacitação que precisamos. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, abençoe as suas famílias, a sua casa, em nome de Jesus, que o Senhor derrame da sua graça abundante, do teu amor, proteção, bondade, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga também saúde sobre cada família, sobre os enfermos, os doentes, em nome de Jesus Cristo. E nós te agradecemos por esse dia e pedimos, Senhor, ajuda-nos, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus.